Olá, queridos, bom dia àqueles que não falei ainda. Graça e paz. Eu queria compartilhar com vocês hoje a respeito da nossa vida de comunhão com Deus, né? Nós estamos vivendo esses tempos complicados, difíceis, né? Singulares, e muitas vezes isso nos leva a nos distanciarmos de Deus, e nós então perdemos aquela comunhão gostosa que temos com Ele. E a palavra de Deus, em Hebreus 12, faz esse contraste, né, do tempo em que o povo hebreu no deserto vivia apavorado, com medo de Deus, e ao mesmo tempo distante, né, seguindo seus próprios caminhos, completamente distantes de Deus e dos seus caminhos. Com o tempo em que o Senhor Jesus nos traz essa possibilidade de uma nova realidade com o Deus vivo, de comunhão viva e verdadeira, de intimidade e de comunidade no seu amor e na sua graça, mediante a fé. Então, eu quero abrir a Escritura com vocês nessa manhã, na Carta aos Hebreus, Novo Testamento, Carta aos Hebreus, capítulo 12, e nós vamos ler juntos dos versos 18 ao 24, onde aparece esse contraste de uma maneira viva, né? E que fala aos nossos corações o desejo de Deus de que nós, ao invés de distantes e temerosos, nos aproximemos dele, desfrutemos da sua intimidade e da comunhão e da vida em comunidade. Amém? Então, Hebreus 12, a partir do verso 18, diz assim a palavra de Deus: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade. Ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal se tocar no monte deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade de Deus, do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Vamos orar, meus queridos. Deus e Pai amado, nós te louvamos por essa palavra que nos mostra essa grande diferença para o qual o Senhor nos transportou, essa nova vida em Cristo Jesus, essa nova aliança feita no seu sangue precioso derramado por nós na cruz do Calvário. O justo, o santo, o perfeito, se entregando voluntariamente por amor a nós, para morrer a nossa morte, morrer em nosso lugar e nos trazer vida, trazer comunhão contigo novamente, restaurar os nossos vínculos de amor, de graça, de amizade, mediante a fé. Nós te louvamos por isso, Senhor, porque nós sabemos que isso é para sempre, por toda a eternidade, e nós te somos gratos. E pedimos que o Senhor nos revele, na tua palavra, pela iluminação do teu Espírito Santo, essa realidade em nossas vidas, para que a gente se permita desfrutar de todas as bênçãos espirituais, as riquezas espirituais que temos no teu Filho Jesus Cristo. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, então, nós temos uma palavra aqui do autor de Hebreus que traça esse contraste. O autor de Hebreus, ele não perde tempo tentando explicar para os seus ouvintes, que eram judeus cristãos, né? Judeus convertidos ao Messias Jesus, ao Cristo, né? O ungido de Deus para tirar os nossos pecados e nos reconciliar com o Pai. Ele não perde tempo explicando, ele nem cita o Monte Sinai, no entanto, ele faz essa referência que para os seus ouvintes, os seus leitores, era óbvia, era clara, né? Do tempo em que os hebreus peregrinaram 40 anos no deserto,
E eles estavam no deserto do Sinai, junto ao Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei e recebeu toda a revelação de Deus, de toda a sua lei, né? E aqueles foram tempos difíceis, eles tinham acabado de ser libertos da escravidão do Egito, mas eles ainda não criam de coração no Deus vivo e verdadeiro. E Deus estava se revelando, mostrando para eles que o tempo de idolatria a ídolos de barro, de pedra, de metal, de madeira, tinha acabado, que agora eles iriam conhecer o verdadeiro Criador deles e Redentor deles, né? Mas, como o ser humano tinha um coração muito duro, obstinado, difícil, né? Autocentrado, né? Ególatra, né? Adoradores de si mesmos, né? Se fazendo seus próprios deuses, Deus teve que se revelar de uma maneira dura para eles entenderem que nessa vida de autonomia, para o qual eles não foram criados, eles precisariam passar por tempos difíceis para perceber que por si só eles não conseguiam. Eles dependiam do seu Criador, eles foram criados para ter comunhão com o seu Criador e depender da sua graça, da sua bondade, da sua direção, da sua condução, e se tornarem verdadeiros adoradores do Deus vivo, né? Então, o texto nos mostra esse momento difícil que eles estavam enfrentando, né? E o primeiro verso diz: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar. Pessoalmente, eu creio que essa tradução ela dificulta um pouco as coisas para nosso entendimento. Há uma outra tradução que diz assim: vocês não chegaram ao monte palpável, né? O monte físico, né? O monte real, criado, né? Que estava ali diante deles, né? Não espiritual, mas material. Mas não era um monte que se podia tocar, porque, na verdade, nós continuamos a lendo, e era um monte que eles estavam proibidos de tocar. Porque Deus estava mostrando para eles o quanto Deus era santo e que eles estavam separados de Deus por sua incredulidade, por sua idolatria, por sua rebeldia, né? Deus era santo e eles eram pecadores, e eles precisavam ser santificados. E aí eles foram duramente pela lei aprender que eles não podiam se santificar por seus próprios esforços pessoais, tentando desenvolver uma espiritualidade por si mesmos, mas eles precisavam da graça de Deus para serem santificados pela bondade misericordiosa e graciosa de Deus, gratuita de Deus. Eles precisavam admitir diante de Deus: olha, nós não podemos, nós precisamos da tua graça, do teu amor, da tua bondade, né? Então, naquele momento, eles estavam lá no monte, que estava em chamas, né? Trevas e tempestades e raios e trovões, eles estavam apavorados, né? Porque era a primeira vez que eles estavam diante do Deus vivo e santo, ao qual eles eram indignos de se aproximar. Era terrível, né? O que isso criava neles? Criava pavor. E Deus estava deixando claro: olha, vocês não podem se aproximar, vocês têm que ficar distantes. Essa era a realidade daquele momento que os hebreus estavam vivendo, né? E eles chegaram a rogar que nada mais se lhes dissesse. E é interessante porque Deus não falava diretamente a eles, mas falava com seu servo escolhido, Moisés, né, que era amigo de Deus. E então, eles ouviam através de Moisés, mesmo assim eles rogaram: não permita que ele fale mais nada, porque senão nós vamos perecer, né? O pavor era tão grande, né? O texto chega a dizer que até Moisés teria dito, né, que estava apavorado, né? Tem um verso aqui que diz: até Moisés, né, disse: estou apavorado e trêmulo, né? E nós vamos ver que, na verdade, Moisés uma vez fez essa declaração: eu tive medo, né, do que Deus podia fazer com aquele povo. O Deus Santo diante de um povo rebelde que era teimoso e não queria admitir, reconhecer que estava errado, né? Não se arrependia, né? E não se submetia ao Deus verdadeiro e único, né? O Deus vivo, né? Então, queridos, esse é o contraste que o nosso texto nos faz. Aquele era um tempo de distanciamento, né? No entanto, nós temos no nosso texto
a esse contraste que diz no verso 22, mas vocês não passaram por aquilo, né? Falando para os cristãos do tempo da carta aos Hebreus, né? Já no tempo apostólico, né? Com Jesus Cristo, com a nova aliança, um tempo diferente, um tempo da graça de Deus revelada plenamente na pessoa de Jesus Cristo, o Filho Altíssimo do nosso Criador, né? Então, ele diz assim, vocês chegaram ao Monte Sião, não o monte físico, mas aquilo que Sião representava. Sião representava, para os judeus do tempo apostólico, do tempo de Jesus, para os cristãos do seu tempo, o monte, o lugar da adoração, né? Onde estava o templo. Né? O Monte Sião foi onde Jerusalém foi construído e onde estava o templo, né? Que já não existia mais aqui, né? Já tinha sido destruído, ou estava para ser destruído, né? Mas vocês chegaram ao Monte Sião, lugar de adoração verdadeira. Vocês agora conhecem o verdadeiro Deus. Vocês chegaram a Jerusalém celestial, não a cidade física, mas o lugar de comunidade espiritual. O lugar de comunhão com Deus, de comunhão uns com os outros e de vida comunitária. Não mais um lugar de distanciamento, não mais um lugar de pavor, mas um lugar de reverente amor, né? De temor reverente a Deus, de adoração verdadeira e de comunhão e intimidade com Deus vivo. O véu já tinha sido rasgado quando Cristo foi crucificado, e agora todos tinham acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus vivo, né? Todos foram habitados pelo Espírito Santo de Deus mediante a fé em Cristo Jesus e no que ele realizou por nós na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Pela fé, né? Então, queridos, de um tempo de distanciamento, nós agora podemos experimentar um tempo de intimidade com o nosso Criador e Redentor. E nós precisamos lembrar que aquele tempo no deserto do Sinai foi um tempo de murmuração, um tempo de reclamação, né? Um tempo de blasfêmias, um tempo de questionamento a Deus, né? Como se Deus não soubesse o que estava fazendo, um tempo de cobiça contra Deus. Estamos sempre querendo seguir outros caminhos que não o da palavra de Deus, buscando satisfação por si próprios, tentando voltar àquela realidade terrível que eles tiveram lá no Egito, de opressão, de escravidão, preferindo a escravidão, né? Que simbolizava a escravidão da cobiça, do pecado, da incredulidade, da rebelião contra o Deus vivo, né? De busca por seus próprios caminhos, por satisfação, né? De disputas entre os irmãos. Agora nós estávamos no tempo da graça em Cristo Jesus, um tempo de intimidade com Deus, de vida comunitária, porque esse é o projeto de Deus, a sua igreja, a sua assembleia, a sua comunidade de Jesus, né? Ao qual nós pertencemos, que é baseada, fundamentada no seu amor, né? Paulo vai dizer que nós somos transportados para o reino do amor do Filho de Deus. É um reino de amor, o oxigênio do reino é o amor, é a graça de Deus, né? Para um lugar de adoração viva e verdadeira, porque não é mais um lugar de castigo, não é mais um lugar de pavor, de tremor, mas é um lugar de alegria, de prazer em seguir a Deus e fazer a vontade de Deus e ter comunhão com Deus, né? A lei no Sinai dizia faça, né? A graça de Deus em Cristo Jesus disse, está feito, está consumado, eu já fiz por você, no seu lugar, em seu favor, né? A lei dizia, faça e você viverá, uma obrigação, né? Senão não haveria vida. Mas a graça diz, eu fiz e por isso você vive, por isso você é capaz de fazer, a minha graça te capacita, te transforma, né? Te empodera, né? Como se diz hoje em dia. Então nós fazemos por prazer, por alegria. O nosso desejo é agradar ao nosso Deus, porque Ele nos ama incondicionalmente, né? De uma maneira surpreendente, incalculável, indimensionável, né? Então, nós vivemos por Ele,
Vivemos por meio dele, vivemos nele, vivemos para ele. E isso é uma grande satisfação e alegria. A nossa satisfação está viver em comunidade com o Deus vivo, Pai, Filho e Espírito Santo, e uns com os outros, permitindo que esse amor e essa graça transborde de uns para os outros. Né? Como nós lemos lá no Salmo 133, no início da nossa live, né? Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então, Deus está nos chamando para desfrutar de toda a sua graça em Cristo Jesus, de todas as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus, nessa vida em comunidade, e não mais distantes e apavorados com Deus, mas sabendo que pelo sangue de Jesus nós somos perdoados de todos os pecados e temos esse livre acesso ao Senhor, né? Então ele vai dizer, queridos, vocês chegaram ao Monte Sião, que é esse lugar de adoração em espírito e em verdade. Não existe mais um lugar, mas é um estado de adoração, porque ele habita em nós. E é muito importante nós entendermos isso. Aquele povo estava no deserto, perambulando 40 anos e não conseguiu entrar na terra prometida por causa de sua rebeldia e incredulidade, sua teimosia em não se inclinar e adorar o verdadeiro Deus, reconhecê-lo como o único Deus vivo. Né? Mas nós já entramos na terra prometida. E qual é a verdadeira terra prometida? Não é um lugar geográfico, né? Mas é a presença do Deus vivo em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a promessa de Deus, a qual todos nós recebemos. Nós somos a igreja dos primogênitos. Né? Naquele tempo, apenas o filho primogênito herdava a bênção de Deus. No tempo da graça em Cristo Jesus, todos os filhos e filhas de Deus herdam essa herança maravilhosa de Deus, a terra prometida, Cristo Jesus em nós, mediante o seu Espírito Santo. Então, essa é a grande bênção de Deus na nossa vida, sua presença, sua intimidade, sua comunhão, que nos faz ser um só no Espírito Santo e essa grande comunidade de amor e vida no Senhor. Né? Então, o Monte Sião é Jerusalém celestial, que é a cidade do Deus vivo, onde nós podemos exercer a verdadeira comunidade, cada um com seu dom espiritual, cada um com a sua história, com seus recursos, com seu amor, com a sua fé, com a sua esperança, com a sua alegria. Nós podemos ser genuinamente quem somos e compartilhar. Lá era a terra da cobiça, da competição uns com os outros, das brigas, das mortes. Aqui é a terra do compartilhar, da confraternização, do amor, do querer bem, do querer fazer bem uns aos outros, de repartir. Né? Não é tudo meu, mas é nosso, porque nós somos um só no amor do Senhor Jesus Cristo. Né? Aqui é a terra dos milhares e milhares de anjos, que lá no início de Hebreus vai dizer que servem aquele que é o Filho de Deus Altíssimo, Deus vivo entre nós, a única imagem perfeita e verdadeira de Deus, a forma como nós podemos conhecer o Deus vivo e invisível, é Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem nós adoramos, e através dele nós adoramos o Pai. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai, mediante o Espírito Santo, vai nos dizer a palavra de Deus, né? Nós somos a igreja dos primogênitos, de todos aqueles que receberam essa herança maravilhosa de Deus. Todas as bênçãos de Deus, as bênçãos espirituais de Deus em Cristo Jesus são nossas. São minhas, são suas. Filhos e filhas de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Né? Nossos nomes estão escritos nos céus. Né? Nossos nomes não estão escritos num livro qualquer de uma instituição humana. Né? Da igreja institucional, estão arrolados no livro de Deus, estão arrolados nos céus. Ninguém pode nos separar do seu amor, diz a palavra de Deus, né? Diz o apóstolo Paulo em Romanos 8. Nada pode nos separar. Nem enfermidades, nem morte, nem perseguição, nem fome, nem qualquer coisa que a gente possa sofrer aqui neste mundo pode nos separar do seu amor e da graça que está em Cristo Jesus. É uma herança eterna, para todo sempre.
nós estaremos com ele para todo sempre, aqui nesta vida e mediante a ressurreição para todo sempre, desfrutando dessa herança espiritual, dos nossos nomes arrolados, escritos nos céus. Porque diz a palavra aqui, nós chegamos a Deus, juiz de todos os homens, não juiz porque ele condena alguns, porque todos estão condenados debaixo do pecado, todos se rebelaram, são pecadores, todos escolheram ser seus próprios deuses. Mas o juiz que discerne e discrimina aqueles que são salvos mediante a fé em Cristo Jesus. O Filho do Homem não veio para condenar, porque todos já estão condenados, mas veio para salvar aqueles que o reconhecem como verdadeiro Deus, né? E reconhecem aquilo que ele fez por cada um de nós, na sua morte na cruz e na sua ressurreição, no seu sangue precioso derramado por nós, para o perdão e a purificação dos nossos pecados, e para a nossa ressurreição espiritual, uma nova vida nele, de comunhão plena com o Pai, né? Então, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Todos aqueles que adormecem, que morrem neste corpo, na nossa vida, a nossa breve peregrinação aqui neste mundo, né? O fazem um espírito de justo, porque foram justificados pelo sangue precioso de Jesus, o justo verdadeiro, né? Nós somos justificados por sua graça, mediante a fé, né? E foram aperfeiçoados, né? Como diz o nosso texto aqui no início, né? No capítulo 12, verso 2, que nós já observamos, já refletimos sobre ele, diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, ele é não só o autor, mas o consumador da nossa fé, aquele que nos aperfeiçoa, né? E aqueles que estão aguardando o dia da ressurreição, nos céus, com o Senhor Jesus, né? Já estão justificados, já foram aperfeiçoados, aguardando apenas se revestirem do novo corpo celestial incorruptível e habitar no novos céus e nova terra, qual Deus preparou para aqueles que o amam, né? Então, nós temos essa esperança e certeza, essa convicção no coração. Essa é a grande esperança do cristão. Nós temos comunhão com ele aqui agora, em meio ao sofrimento e perseguições. Mas nós teremos comunhão eterna com ele, com prazer, alegria e paz eternos, no corpo incorruptível, né? Será uma celebração eterna. E ele diz aqui no verso 24, nós chegamos a Jesus, mediador de uma nova aliança. Só ele é o mediador de uma nova aliança. Vai dizer os outros textos da Escritura. Não existe outro. Ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus para nos levar até o Pai, para nos fazer participantes da sua graça e da sua vida. Não existe outro, querido. Se você quer chegar a Deus, aproxime-se de Jesus Cristo com um coração humilde. Admita-se como pecador. Não faça como aqueles rebeldes incrédulos lá do deserto do Sinai. Mas admita-se pecador, arrependa-se dos seus pecados e confie no seu sacrifício na cruz para o perdão dos seus pecados. O justo é quem nos justifica dos nossos pecados e nos dá livre acesso a Deus o Pai, mediante a sua morte, e nos dá uma nova vida, ressurreição espiritual desde agora, nos faz nova criaturas de Deus desde já, para experimentarmos a sua alegria, a sua paz, em um mundo complicado e difícil, com essa esperança da vida eterna em novos céus e nova terra. Então, busque o Senhor, Jesus, mediador dessa nova aliança no seu sangue, na qual não há mais pavor, não há mais tremor, há apenas essa adoração reverente, esse amor a Deus, o reconhecimento da sua graça na nossa vida, né? E nos achegamos ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Nós refletimos também no capítulo 11 de Hebreus que o sangue de Abel ainda clama por vingança, por justiça, né? Embora Abel esteja morto, né? Mas o nosso Deus, pelo sangue de Jesus, ele nos traz muito mais do que vingança e justiça, né? Pelo sangue de Jesus, ele nos traz comunhão no amor de Deus.
livre acesso à presença de Deus. Ele vem habitar em nós. Ele quer ser nosso amigo, nosso Pai. Ele quer ser, por meio de Jesus Cristo, nosso irmão. Ele quer que nós sejamos irmãos uns dos outros e nos amemos como Ele nos amou, e vivamos e convivamos juntos em união, servindo a Deus na vida uns dos outros para edificação mútua. E assim a Igreja de Jesus, né, a Igreja dos primogênitos, seja testemunha do Cristo vivo para aqueles que ainda permanecem na incredulidade. Então, queridos, esse é o contraste que a nova aliança, que o sangue aspergido de Cristo Jesus, que essa nova vida em Cristo, que o Sião da adoração em espírito e em verdade, que a nova Jerusalém da comunidade dos santos, dos santificados, justificados pelo sangue de Jesus, traz esse contraste. Nós não precisamos mais viver apavorados neste mundo, temendo as coisas que acontecem à nossa volta, temendo o que ainda pode vir a acontecer, temendo as dificuldades que estamos enfrentando ou que ainda enfrentaremos. Quantos cristãos estão vivendo apavorados, cheios de medo? Quantos cristãos estão vivendo distantes dessa comunhão preciosa com o Deus vivo? Quantos cristãos estão vivendo isolados e não vivendo a vida em comunidade para o qual Deus nos chama? E, no entanto, ele nos faz esse contraste para dizer, olha, o véu já foi rompido, você já tem livre acesso a Deus. Não viva mais distante, desfrute de todas as bênçãos espirituais, as riquezas na glória que você tem em Cristo Jesus desde já, pela sua presença que habita em você. Busque o Senhor na sua palavra, permita que Ele te transforme pela sua verdade, que Ele te liberte, que Ele te dê uma nova alegria, uma nova paz. Isso vem pela palavra de Deus, isso vem pela uma vida de comunhão, pela oração, isso vem pela vida em comunidade com seus irmãos em Cristo, que foram igualmente lavados e perdoados no sangue do Cordeiro precioso de Deus, Jesus Cristo, por sua morte e ressurreição, que foram, pela graça de Deus, capacitados com seus dons espirituais para edificação mútua. Viva a vida em comunidade. Reúna-se regularmente com seus irmãos, busque a comunhão com eles, esteja junto deles, ouça a palavra que o Senhor traz para você através dos seus irmãos, medite nela sinceramente e busque viver essa vida de adoração verdadeira. Você faz parte da nova Sião de Deus, da nova Jerusalém, da Igreja dos primogênitos, desfrute disso. E, queridos, para encerrar, eu quero ler a continuação do texto, onde Deus nos traz um alerta por sua palavra, né? O verso 25 a 29 diz assim, Hebreus, cuidado, é um alerta que o Senhor nos faz. Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir lá no deserto, aquele que os advertia na terra, não escaparam, quanto mais nós se nos desviarmos daquele que nos adverte nos céus. A palavra de Hebreus, essa palavra, não se distanciem do Senhor. Não se distanciem da comunhão com o Senhor, com a sua palavra, com a oração, com o seu amor, com a sua graça. Não se distanciem da vida em comunidade, da sua igreja, da sua comunhão, da edificação mútua, do amor dos irmãos, do servir uns aos outros. Né? Quanto mais nós se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei. Está no futuro, queridos, ainda vai acontecer. Né? Abalarei não apenas a terra, como também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção daquilo que pode ser abalado. Indicam a remoção daquilo que pode ser abalado, ou seja, quando ele abalar na próxima vez, céus e terra, vai remover tudo o que precisa ser removido. Né? Tudo que foi criado de física e material que nós vemos com nossos olhos, né? As coisas criadas de forma que permaneça apenas o que não pode ser abalado. O reino espiritual do nosso Deus e Cristo,
do Senhor Jesus Cristo, né? O reino do seu amor, da sua graça. Né? Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Sejamos agradecidos, em vez de murmuração, em vez de reclamação contínua, né? Em vez de dúvidas. Confie no Senhor, apegue-se a Ele e a sua palavra, né? E seja grato por todas as bênçãos espirituais que Ele tem derramado em nosso coração, pelo seu Espírito Santo, em Cristo Jesus. Seja grato por todo o amor que Ele derrama na sua vida, por essa herança maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus. Seja agradecido, né? Ofereça ações de graças ao Senhor, expresse sua gratidão com a sua vida, com a sua adoração verdadeira e viva, né? Adore ao Senhor em espírito e em verdade, né? Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável. Não com a murmuração do deserto, mas com a gratidão da nova aliança. Porque estamos cheios da sua presença, da sua vida maravilhosa, né? Com reverência e temor. Não é mais com tremor e pavor, mas com essa reverência e temor que o nosso Deus Altíssimo é digno que nós tenhamos por Ele. Ele é santo, santo, santo. E nós fomos santificados pelo sangue precioso de Jesus. E recebemos esse livre acesso a Ele. Então, o adoremos com gratidão no coração, com louvor no coração, com uma adoração que lhe é aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. E essa é uma referência que o autor aqui faz a uma profecia do Antigo Testamento, né? Que está lá em Ageu 2, verso 6. Né? O nosso Deus é fogo consumidor para aqueles que seguem até o fim, incrédulos e rebeldes, e não reconhecem que precisam da sua graça, do seu perdão gratuito oferecido em Cristo Jesus, da provisão que Ele nos fez para a nossa redenção, para nos livrar da condenação do pecado, da morte, da vida sem Deus, do distanciamento, do deserto, das trevas, para nos trazer e nos aproximar, nos acolher amorosamente nos seus braços e vivermos em comunhão profunda, em crescente intimidade com Ele, na sua palavra, que destila seu amor e sua vida, que nos transforma, que nos faz ser cada vez mais como Jesus. Esse é o nosso alvo. Crescermos nele, aprendermos dele, sermos transformados por ele, enquanto vivemos em comunhão no Espírito, pela adoração, pelo louvor, pela gratidão, pela oração, pela dependência dele mediante a fé. Queridos, desfrute disso. Você não vive mais lá no deserto, você vive na Sião celestial, na Jerusalém celestial, na igreja dos primogênitos, e tem essa herança maravilhosa em Cristo Jesus. Não viva mais em murmuração distante, mas se aproxime do Deus vivo, pela fé em Cristo Jesus, mediante o seu sangue precioso derramado na cruz e pelo poder da sua ressurreição. Viva essa nova realidade em comunidade de amor e graça. Amém? Deus abençoe. Graça e paz.